E isso que eu falei, e obviamente tá aí, pensar fora da caixa. Eu preciso que vocês pensem fora da caixa a partir de agora, tá? Tá aí o slide. Vou começar algumas ideias aqui. Pensa fora da caixa. Por exemplo, você tá olhando a imagem. Você olhou o título do slide? O título do slide tá diferente. E se eu colocasse alguma coisa aí que você não pudesse ver? Se eu colocasse alguma coisa aí de malware, por exemplo, você já ia perder. A primeira coisa que você olhou, quando você olhou esse slide, foi o quê? Foi a imagem. Porque eu tenho um símbolo aí do jogo da velha, onde eu venci. Eu venci por quê? Porque eu pensei fora da caixinha. Mas você olhou para o título do slide primeiro, que é importante, que está escrito errado, tá? Ou seja, de forma diferente. Está escrito em forma de LUT, tá? Que é uma linguagem hack, é LUT, ou L33T, tá? Ou LOOT. Você pode brincar aí depois, se você quiser colocar, botar aqui online, por exemplo. Acho que eu até comentei uma turma isso agora, por isso que tá sinalizado aqui. Pronto, você pode brincar de escrever texto hacker. Ó. Escola hacker, por exemplo. Pronto, tá aí. Né? Aí tem o modo Pro. Aí, ó. Tá? Então, assim, eu coloquei o título do slide de forma diferente. Ok, deixa eu botar o site também. Você pode mandar mensagem assim, ok. Pronto. Olha só. De forma diferente aqui. Para pensar fora da caixa, ok? Vou precisar que você tenha atenção nesse quesito aí, né? Vamos falar sobre intrusão agora? Vamos entrar bem mais no conteúdo de fato, né? Cada vez mais, obviamente, eu vou evoluindo, tá? Introdução a teste de intrusão. O que é isso? O teste de intrusão é de fato. Por que é intrusão? Por que é penetração? Em alguns termos em português, né? Porque em inglês se chama penetration test, tá? Ou teste em português, né? Teste de intrusão. O que é isso? É você literalmente entrar ou testar a entrada em determinados sistemas, ok? Por isso que chama penetration test ou teste de intrusão. Então, nós estamos preparando, nos preparando aqui para sermos intrusores. Ou seja, homens, não tem uma mulher aqui, mas seriam homens e mulheres, para fazer penetração em sistemas. Né? Eu sei que é uma fala meio louca, mas esse é um termo correto. Né? Pen testers, ou penetration testers, ou testadores de penetração, testadores de intrusão. Né? SUS? Não entendi o SUS, cara. SUS? Não sei se eu entendi direito o comentário aí. SUS? Então, você vai correr scanner, ferramentas automatizadas e escrever relatório, né? Ah, tá. Obrigado. Suspeito. Não é melhor usar SUS mesmo. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Suspeito. Né? Então, você vai usar ferramentas de scanners ou gerar suas próprias ferramentas e escrever relatório. Tá? Então, você vai fazer, obviamente, isso aí, ok? O teste de penetração e intrusão, eu vou simular métodos ou intrusão, onde o invasor pode usar para pular controle de segurança para obter acesso a sistemas. E você pode se tornar um testador de intrusão especialista com muitos especialistas. Nesses estudos, nessa área, você precisará de muita prática para obter os melhores resultados. É isso que a gente está vendo aqui. Né? Por que é importante? É bem óbvio, né? Eu deixei aí, mas vou comentar e vou testar, controlar as implementações que você fez. O que você vai fazer? Embora você não esteja fazendo um pentest de fato, que é intrusão, o que você vai fazer? Ah, eu trabalho em TI. Então, eu tenho uma empresa, eu trabalho no escritório, eu implementei servidores, mas nunca trabalhei como pentester. Cara, presta atenção. O que você vai fazer? Se você implementa qualquer mecanismo hoje de infraestrutura de rede, você mesmo testa o seu próprio mecanismo. O que eu estou querendo dizer? Cara, se você implementou um serviço, por exemplo, a empresa pediu para você fazer, sei lá, vou pegar exemplo de uns alunos aqui, um serviço web, tá? Você precisa de um servidor web, você vai implementar o servidor web, vai estar funcionando, massa. Aí você pensa, poxa,
Eu estou implementando infraestrutura de rede, mas não estou fazendo teste. Ei, presta atenção. Se você implementou o teu próprio serviço que tu construiu via web na empresa, tu mesmo vai testar ele. Se você implementou DHCP, arquivo, etc., a empresa, Windows Server, sei lá, cara, testa os teus próprios serviços. Olha que legal. Então, automaticamente tu está implementando e automaticamente está fazendo o quê? Está testando o teu próprio serviço que tu instalou. Então, você que está aqui olhando agora, pratique isso. Implemente. Porque teve um aluno que me perguntou, rapaz, eu quero fazer isso aqui. Eu trabalho na área de redes, mas e agora como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, tudo que tu for fazer, tu testa. Já que é teu, tu testa e vai analisando teus próprios serviços e verifica tudo isso aí. Olha que legal. Então, é um objetivo muito claro para desenvolver isso aí. Ou seja, testar, controlar as implementações que você faz. Você está, óbvio, você vai investir em segurança, isso é fato. Eu vou garantir que está tudo sob o controle, sob o nosso controle, e vou aplicar normas de segurança. É óbvio, tá? E o que é de fato esse teste de intrusão? Você vai prevenir brecha de segurança, checar a controle de segurança, implementar requerimento de segurança, gerar uma linha de tempo ou uma linha de execução de programas para gerir segurança. Você vai colocar novas aplicações de segurança e você vai evitar incidentes e responder aos incidentes. O objetivo aqui é você preparar os seus serviços, seus sistemas para proteção. Então você vai implementar e organizar. Quais são as áreas? Vamos lá, respira. Importante, hein? Quais são as áreas do pentest? Você primeiro vai descobrir os dispositivos. Exemplo, usar escaneamento de portas, usar scanner de vulnerabilidade, usar dispositivos que eu posso adicionar manualmente, que é o caso que você está implementando. Primeiro passo, descobrir dispositivo. Se você está na sua empresa agora, gente, eu estou falando de conteúdo de fato já, presta atenção. De fato, agora eu entrei direto na parada, tá? Você precisa descobrir todo e qualquer dispositivo na sua rede. Se o dispositivo está na sua rede e você não conhece ele, você está errado. Você vai buscar que tipo de dispositivo é esse. Como? Eu vou mostrar para você. Então, um exemplo. Tem o Nmap, existe scan de vulnerabilidade, scan de portas, que é muito importante você estar ligado e verificá-los, tá? Ou o dispositivo que você está adicionando manualmente. Primeiro passo, tá, galera? Descobrir dispositivos. Se tem um pensamento focado em descobrir tudo que está acessando. Eu fui em um evento com algum dos nossos colegas aqui, e eu cheguei lá, e ele vai lembrar disso agora. Eu cheguei lá e ele falou assim, cara, não hackeia meu Wi-Fi não, porque, meu Deus do céu, tem muita gente acessando e tal, e tal. Eu falei, cara, tá certo. Primeiramente, eu fico feliz porque você implementou, e era uma feira gigantesca. Você implementou os dispositivos lá dentro, e tá muita gente acessando, e você sabe que tem muita gente acessando. Isso é importante. Gente, para você estudar dentro dessa área, você tem que saber que dispositivos estão acessando nossos sistemas. E descobrir dispositivos é fato. Eu vou ensinar vocês a descobrir dispositivos de forma prática e rápida, tá? Depois que eu descobrir, claro, o que eu vou fazer? Ou eu vou fazer força bruta, é testar a ideia, tá? É testar. Força bruta demora. Eu vou dar um caminho aqui para você, mas força bruta demora. Eu vou testar usuário e senha até acertar, tá? Eu vou fazer exploração automatizada, isso eu vou mostrar para vocês de fato. Fazer exploração manual, também vou mostrar. Fazer campanha de engenharia social, é legal, é legal. Isso eu vou mostrar para vocês implementar. Inclusive, os mais malucos para fazer isso aqui. Ensinamento e exploração de aplicativos web, tá tudo dentro do processo. Então vamos lá. Primeiro passo, você enfiar na cabeça. Vamos lá. Descobrir dispositivos. 2, ganhar acesso ao dispositivo, ok? E esse tipo de acesso pode ser do tipo, por exemplo, de você ter um acesso direto a entender que dispositivo é esse e você ter acesso a esse dispositivo, tá? Outra área, coletar evidência. Foi o que eu comentei lá atrás, lembra? Colete evidência. Eu acho que esse slide é novo, tá? Não tá na primeira turma. Colete evidência sempre, ok? Por exemplo, através de módulos automatizados, você pode criar scripts para coletar evidência. Fique de olho nos seus logs de acesso, tá?
Sempre fique de olho em log de acesso. Eu vou mostrar isso para vocês também mais tarde, esse acesso direto, e vou mostrar o log rodando da prática do ataque, tá? Então, se eu estou ligado no módulo, no script que eu criei, no relatório em tempo real, eu sei inibir o acesso e eu sei de saber, obviamente, que estão me atacando, tá? Coletar evidência, coletar outros tipos de prova, PHP, IP, sei lá, cartão, coletar loot. Para quem joga RPG sabe o que é loot, né? Teoricamente, loot é algo que você precisa coletar muito, mas de certa forma tu vai analisar pouco, né? Mas pode ser importante, né? E finalmente ter controle. Ter controle, você já está dentro, né? Você vai ter uma seção em shell, que é um script que te dá acesso ao sistema. Você vai ter uma seção meterpreter, o que é isso? A gente vai fazer isso. Eu estou dentro do sistema operacional de fato. Vou fazer a autenticação anual, já que eu descobri a senha. Vou ter acesso administrativo. Ou vou usar proxy ou VPN para ter acesso sempre àquela máquina que eu fiz o teste, tá? Deixa eu colocar aqui, ajustar a página. Não, a janela. Aí, tá? Então, primeiro, vamos lá. Descobrir, ganhar acesso, coletar e ter controle, ok? O que você vai fazer muito de fato? Você que é iniciante, você vai fazer o quê? Muito. Descobrir e coletar evidência. Isso é fato. Descobrir e coletar evidência o tempo todo. Descubra e colete evidência o tempo todo. Isso é importante para você. Depois, no curso hoje, você vai aprender a ter acesso e a ter controle, ok? Aí eu coloquei aqui uma imagem, né, entre pentest e hack, já comentei sobre isso. O que o pentester faz? Ele documenta tudo. Isso que eu quero que vocês façam. Por isso que é coletar evidência, tá? Dados e acessos, manter recomendações, mitigar tudo que você está fazendo contra a parada de tecnologia. E já os hackers aqui, obviamente, ele vai pensar só no dinheiro, né? Eu até citei para vocês, tá? Outra imagem explanando aquilo que nós temos que tomar cuidado, a diferença de um ponto para outro, tá? E esse ponto aí não é hacker ético, tá? Nesse caso é o Black Hat ou o chapéu preto lá que eu citei para vocês. Já o hacker ético é como se fosse o pentester, tá? Só para deixar claro aí. Né? Então, dentro das fases, eu tenho os tipos, tá? E quais são os tipos, não, os passos. Então, o que eu quero que você coloque na cabeça, hacker ético? O que eu quero que você coloque na cabeça? Vamos lá. Você tem que pensar nesses passos aí, ok? Você vai fazer qualquer coisa de teste, ou trabalho, ou implementação, você vai pensar nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos aí, tá? Você vai pensar nesses 6 passos. Vamos lá. Que está dentro das áreas que eu expliquei para você anteriormente. Presta atenção. Primeiro, reconhecimento, tá? Ou seja, vou coletar o máximo de informações de máquina, de rede, de IP, etc. Eu lembro que eu fui em uma entrevista de emprego à empresa e quando eu cheguei lá, o que foi que eu fiz? Eu até comentei, acho que na outra turma, eu acho, não lembro, enfim. Mas para quem está aqui vai saber agora. Eu cheguei na empresa e eu fui fazer uma entrevista de emprego. Quando eu entrei, eu já fui contando a quantidade de computadores. 1, 2, 3, 4, 5. Durante o trajeto, a pessoa, sem querer, me passou pela porta. Ela foi na frente, me acompanha, ela foi indo, né? E eu contando os computadores. E ela passou na frente do onde estavam os servidores, da sala dos servidores. E opa, eu já contei a quantidade de servidores. Na entrevista, eu já falei para ele. Falei, olha, para a entrevistadora, né? Era uma mulher nesse caso, né? Falei, olha, é uma pena que nesse caso eu não fiquei lá, né? Mas, porque infelizmente, financeiramente, não dava para ficar lá, né? Isso foi antes da faculdade, se não me engano, né? Eu já estava buscando outros detalhes, e infelizmente não deu para ficar, né? E até foi esquisito, porque eu cheguei no local, eu tinha várias pessoas comigo lá, né? E elas falaram assim, e por incrível que pareça, eu fui o primeiro a falar, entre vários caras, né? Esse foi outra empresa também, foi vários caras. Várias pessoas para fazer o teste. Aí, eu fui o primeiro a falar. Eu falei isso, pesquei quem que eu era. Assim que eu cheguei da volta para a graduação. Eu falei tudo que eu tinha. Aí os outros caras, eu percebi que eles ficaram, e agora? Lascou.
Aí todos os outros caras, foi muito engraçado, eu tenho que comentar isso. Todos os outros caras, depois, na entrevista, que era tipo uma sala redonda com todo mundo, que podia falar um pouquinho cada um, né? Eles falaram assim, rapaz, eu não sou igual o nosso amigo Paulo aqui, mas eu trabalho assim, cessado. Inclusive, eu conheço ele. Aí o outro, eu também não sou igual o Paulo, mas eu conheço ele. Aí todo mundo começou a falar de mim, ao invés de falar dele, né? Aí eu falei, meu Deus. E foi algo assim, espontâneo. A entrevistadora teve que levantar a mão. E, gente, eu quero ouvir de vocês, e não que vocês conhecem tal rapaz. Entendi. Né? Aí voltou de novo, todo mundo a falar, e eu quietinho, você fica calado agora, todo mundo a falar a respeito deles. Porque eu tinha falado alguns detalhes, né? Por quê? Coletei o máximo de informações lá na hora, né? E eu tô falando para você de segurança, obviamente, para você aprender a respeito de ideias, né? Porque dentro de segurança de informação tem um cara chamado engenharia social, tá? Onde você vai aprender a conversar de forma, vamos dizer assim, a burlar mecanismo pessoal, tá? Aí dei a parada, falou, legal. Aí ficou pronto, beleza. No final, cara, tu já sabe que tu vai ficar, ela falou pra mim, né? Mas o salário não te dá muita coisa. Eu falei, pois é, esse que é o problema, né? Não sabia o salário, etc. Mas é o seguinte, aí eu falei, eu vou te indicar a pessoa pra ficar. Eu falei, é fulano de tal, é o melhor que tá ali, ele pode ficar com a vaga. Então, assim, eu fui lá e ainda ajudei os meninos que estavam lá. Eu não lembro se ele era aluno ou não, mas eu já direcionei vários alunos para empregos, etc. Inclusive você que está procurando emprego, que está assistindo essa aula gravada, converse comigo. Né? Eu posso direcionar para um trabalho, por exemplo. Eu gosto, eu amo fazer isso. Tá, aí assim, por quê? Porque eu tive reconhecimento. Gente, onde você estiver, cara, tu pode estar trabalhando com duas máquinas, numa empresa de Xerox, sei lá. Tô falando assim, bem irrisório. Saiba as informações que tá rolando lá. Tá? Tipo assim, saiba. Cara, qual equipamento que eu tenho, Wi-Fi, cara, reconhecimento disso direto. Faz uma planilha, bota tudo lá dentro. Gente, estudar tecnologia é isso aí. Vou documentar, vou organizar toda essa parada para saber que tipo de documentação, que tipo de documento que eu tenho, digital, qual endereçamento, IP de fora, IP de dentro e por aí vai. Né? Isso assim, direto. Se você não conseguiu, o que você vai fazer? Você vai ativar o segundo cara, scanning, que é escanear. Tá? Eu coletei informações, como eu citei o exemplo daquilo que eu estou vendo, ou vai escanear. Foi aqui que teve um aluno, né, do curso que achou todos os endereços IPs do provedor. Não sei se ele está aqui. Todos os endereços IP do provedor inteiro. Ele mostrou para mim depois. Mapeou o rosto, descobriu porta aberta, ficou louco na empresa depois, disse, ó, a porta aberta começou a fechar, descobriu a vulnerabilidade que tinha, aí, cara, começou a mapear a empresa inteira, muito louco. Excelente. É esse que o Paradis querem. Ele obtém informação, reconhecimento, e melhorou suas informações. Scanning, tá? Num pentest você tem que fazer scanning. Claro que para não demorar aqui, eu já vou estar pronto. Eu vou mostrar pronto aqui para vocês. Mas eu vou dar o caminho das pedras para você localizar a rede inteira. Escanear a rede inteira, se você quiser. E descobrir se ela está vulnerável ou não. Numa linha de comando só, eu vou mostrar para você escanear toda uma rede e descobrir se você pode invadi-la ou não, diretamente. Tá? Então se liga aí. Enumeração. Enumeração é interessante. Por quê? Porque enumerar, tu vai organizar tudo que tu achou. Tudo que tu achou, tu vai organizar. Por exemplo, identificar a versão. Por que identificar a versão? Por quê? Porque tem o Windows 7, que até hoje é usado. O XP é usado até hoje. 2008, o 8, 2012, 2016, 19, 22, para servidores, né? 8, 10, 10 Pro, 11, várias versões. Serviço web, Apache 2, Apache 1, não sei se ainda tem, Apache 2 ponto alguma coisa, Android versão 4, 5, 6, 11. Você tem que saber numerações. E enumerar é saber isso aí. E é nesse ponto que tu encontra onde tu vai atacar. É nesse ponto. Porque o ataque tem a ver com a versão, tá? Se eu sei a versão, eu sei que não está atualizado, por exemplo, e eu sei que eu posso atacar com 0 dia, por exemplo. Né? Aí vem a parte que todo mundo quer, né? Obter o acesso. Gente, obter o acesso é só
quinta parte, a quarta parte, 1, 2, 3, 4. É a quarta parte da parada. É a parte mais linda, óbvio, mas você tem todas as informações para você brincar, tá? Então você vai explorar nas falhas que você encontrou, né? Aí vem as duas partes que geralmente a galera faz, brinca, esquece, mas é perigoso. Porque se você não manter o acesso ou não limpar os rastros, alguém vai te encontrar, tá? Então, obviamente, cuidado no teste que você vai estar fazendo. Porque, obviamente, alguém pode te encontrar aí a casa caiu, tá? Vou repetir. Vamos lá. Enfia na cabeça. Reconhecimento. Gente, e eu tô dizendo, eu tô repetindo aqui, porque você tem que fazer isso aí todo o teste, tá? Reconhecimento, scanning, enumeração, obter o acesso, manter e limpar rastro, ok? Sempre. Se você seguir esses passos aí, sempre você vai conseguir fazer. Isso pode demorar, tá? Eu vou mostrar para vocês, de fato, de bem direto. Mas isso pode demorar, porque pode ter 300 computadores, né? Para você acessar, ok? Eu preparei outro novo slide para direcionar você também para a defesa. Primeiro ponto, pré-engajamento. O que é isso? É o diálogo. Lembra do diálogo que eu falei? Conversar a respeito disso, vou fazer testes, vou pegar permissões, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, reconhecimento. Todo teste que você for fazer, você vai trabalhar reconhecimento, que é a parte de coletar o máximo de informações, ok? Terceiro, descobrir o que tem. Aí você vai usar scanners para mapear, ok? Quarto item, análise de vulnerabilidade. Geralmente, na descoberta, tu já acha vulnerabilidade, que é o ponto da enumeração. Depois eu... Opa, cadê? Depois eu tenho exploração, que é a parte que todo mundo ama, que é obter o acesso. E, finalmente, relatar. Sim, você tem que relatar e limpar os rastros, possivelmente, né? Diretamente, dentro do pentest direto, que o atacante faz, mas na defesa você vai explorar e vai gerar o relatório. Qual o tipo de relatório? O mais técnico possível. São dois tipos de relatório. O técnico e o mais simples, tá? Se eu não me engano, acho que eu coloquei um link aqui, onde eu mostro. Pronto, tem um link que eu vou mostrar para você, onde você tem exemplos de relatório de pentest. Tá lá na frente, tá? E claro, para você defender, óbvio que eu espero que você faça remediação, porque quem está aqui vai implementar serviço de rede e tem que proteger, tá? Você vai fazer remediação, que adivinha? Consertar o problema. Eu vou repetir os passos de novo, tá? Pré-engajamento, reconhecimento, descoberta, análise de vulnerabilidade, exploração, relatório e remediação. 7 passos importantes que você vai ter que fazer. Tá? Durante o teste, o que você vai fazer, né? 3 fases, óbvio. Se preparar, fazer a condução e a conclusão. Bem geral aí, né? Preparação. Vou assinar um contrato entre os termos, geralmente é isso aí, ou você, no mínimo, ter algum tipo de ali, aprovação, liberação do teste. Exemplo, você tem a liberação pelo WhatsApp. Cara, tira um print e guarda aquilo ali. Tira um print e guarda, porque aquilo ali pode te ajudar posteriormente. Isso você está fazendo teste de fora da empresa, tá? Que é o black box que eu vou falar já já. Dentro da empresa, você é colaborador. Você pode testar direto, desde que você deixe ciente o seu superior imediato, tá? A conduta, eu vou avaliar tecnicamente, já comentei sobre isso. Vou basear em tudo que eu citei para vocês, dos 7 passos, e vou concluir, vou gerar os resultados, tá? Eu coloquei esse slide para você ver, entender como você vai se organizar, ok? Então vamos lá, qual é o cronograma que você vai fazer? Primeiro, dentro das fases, vou coletar informação, vou especificar sobre rede e sistema de informática, óbvio, vou explorar e vou varrer, scanner, rede, sistema, etc. Vou analisar vulnerabilidades e brechas de segurança encontradas, claro. Vou fazer o ataque, que é a penetração, a negação de serviço, que eu vou comentar também, que são os tipos de ataque, né? Se eu encontrei a vulnerabilidade, o que eu vou fazer?
eu vou relatar. Você está vulnerável a ataque em negação de serviço pela vulnerabilidade tal, tal e tal. Ok? Tá aí o passo a passo. Gente, esse passo a passo aí, eu tô falando para você, não é porque eu tô brincando aqui, não. Tá? Isso você tem que fazer. Ok? Eu encontrei muitos alunos da primeira turma que, cara, o que eu faço agora? Ele, cara, você tem que. Em que passo você tá? Não, eu escaneei e encontrei as vulnerabilidades. Legal. Estude a vulnerabilidade. Ah, é? Eu não sabia, não. Sabe, porque eu falei para você, ó. Analisa as vulnerabilidades e as brechas de segurança encontradas. Você vai ter que analisar. Por que eu tô dizendo isso, gente? Todo dia sai brecha. Eu acabei de mostrar para vocês. Dia 4 essa semana saiu mais uma. Todo dia vai ter. Então, não adianta eu chegar aqui e falar, pô, eu uso isso aqui sempre. Não vai funcionar, tá? Todo dia tem. O objetivo aqui é você sempre estar analisando, sempre estar verificando tudo que você tem. Tem para rede Wi-Fi, tem para framework, tem para API, que me falaram essa semana, os alunos, tem para API, tem para porrada de coisas. Então, gente, pelo amor de Deus, analise vulnerabilidade. Aí eu vou mostrar como é que analisa direitinho, nas bases de dados, que eu vou mostrar também. Você vai saber. Se você está analisando a vulnerabilidade e a brecha, você vai saber se você pode atacar ela, se ela permite execução remota, se ela permite negação de serviço, se ela tem um exploit, ou seja, que ela tem uma exploração pronta, ou ela não tem, como é que ela tá? Se ela tem vulnerabilidade, beleza, você faz o teste e faz para provar. Na maioria dos casos, eu nem preciso provar. Falei, cara, você tá vulnerável, né? Vamos arrumar, ok? Mas se não, você pode fazer teste também. Então, assim, o que eu tô falando para vocês a partir de agora, na verdade, desde manhã, na verdade, a manhã inteira, é 11h23 agora, é muito importante, né? Aí eu coloquei, tá difícil de ver agora, ficou um PNG, né? Então tá aí, eu coloquei mais uma vez, planeje, pegue informações, descubra a vulnerabilidade e faça relatório, né? Mais uma vez aí, ok? Aí eu coloquei tudo que você vai encontrar nesses relatórios. Você vai encontrar firewall, você vai encontrar rede, software, hardware, informação de segurança, roteadores, comunicação, conhecimento sobre falhas, etc. Gerenciamento de projeto. Você vai ter que entender projeto, pô, como é que o projeto tá lá, como é que o cara projetou a infraestrutura, servidor, proxy, como é que tá essa parada. Sabendo o projeto, você estuda a respeito daquele caso, né? Gerenciamento de problema, o tempo todo, né? Que eu pensar fora da caixa. Rede de protocolo, eu já falei. Servidores e por aí vai. Então você vai encontrar isso aí durante seu reconhecimento, seu escaneamento, tá? No caso de InfoSec aqui, é buscar lá na área 1, que eu já citei, o Guia Mochileiro das Galáxias, principalmente aqui, ó, o Guia Sabe Segurança. Você vai encontrar todas as documentações, como também os arquivos aqui, olha só. Tudinho, tudo isso aqui são informações para vocês, né? De InfoSec, né? SADs, etc. Ok? Como é que eu vou fazer o teste? Ou é dentro ou é fora da empresa. Ou é dentro ou é fora. Como é que é dentro? Dentro, você tem conhecimento do que está rolando. Tem alguém que vai te falar como é que é parado. E você vai testar enquanto a galera está em produção. Isso é fato, tá? Isso assim, geralmente é isso que se encontra, ok? Que as empresas contratam e você está lá dentro e você vai fazer. Ou você vai fazer um teste mesmo, conhecimento da parada, né? Ou você vai fazer o teste black, né? O black test, né? O que é isso? Você não sabe de ninguém lá. Você vai testar como se fosse um atacante mesmo. Se não vai ter ninguém, você vai lá e fazer a parada, né? A maioria de vocês implementa servidores. Então, provavelmente você vai estar no teste white box, né? Já no black, eu já fiz, a maioria das vezes eu já fiz white. Mas eu já fiz black também. Tá? Fui contratado, mas ninguém da empresa sabia. Do nada, eu cheguei lá, do nada, e comecei a fazer o terror depois, né? Mas assim, depende, né? Depende do caso. Mas eu posso falar que pela região, geralmente é white box, que é essa caixinha branca que tá aí. Né? E tem o cinza ali, né? Que é um pouco conhecimento ou poucos dados também. Mas geralmente são esses dois tipos aí. Né?
O que vai ter no relatório? Pronto, tá aqui o relatório, essa imagem, esse slide é importante. Tá aí o relatório, olha aí, galera, ó. Exemplo de relatório. Isso já está nos slides, tá? Eu quero o relatório, sei lá, da Quarks Lab. Como é que foi o relatório dele lá? OpenVPN final, Quarks Lab 1. 207K, é pequeno, né? Pronto, aí, ó. Botou a data, fez o sumáriozinho, ó, case overview, a estrutura de código, botou a data direitinho, ó. Sumário, síntese. E, foi pequeno esse aqui, né? Pequeno. Sei lá, vamos pegar outro aqui. 6gen, sei lá, 6gen. Assessment, 2 MB, dá pra abrir. Esse ficou bonitão, ó. Botou um overview sumáriozinho, tipo de rede que você encontrou, chaves que foram encontradas, contato do cliente, olha que legal. Vocês têm exemplos aqui, obviamente tá em inglês. Eu tô mostrando algo para você a nível mundial, internacional. Tá, obviamente vai estar em inglês. Olha aí, ó, reconhecimento, como é que foi, ó? Esse aqui é legal, esse aqui, hein? Esse aqui fica um exemplo legal. Vou postar aí também. Pronto. Agora que eu tô vendo o comentário aqui. Então, exploração, assessment, remediação, como é que, ó, o pessoal da CIGEN consultou e usou os resultados para reconhecimento, a fase de reconhecimento, ó, tá explicando tudo como é que ele fez, ó. Era para ter mais páginas aqui. Tá aqui mais páginas, não me quebra não, GitHub. Pronto, ó. Execução sumária, qual foi os riscos que ele encontrou, ó. Achei legal essa tabelinha, legal. Né? Aí, assim, é bem nível empresarial, né, um relatóriozinho. Aí mostrou o que foi que ele encontrou, postou a imagenzinha, ó, do scanner que ele fez, ó. Como é que é a comunicação de rede da galera, como é que foi a autenticação, autorização, mais páginas. Ó, teve remote code, a vulnerabilidade que ele encontrou aqui, XSS também, ó. Aí ele mostrou como é que foi a ideia, ó. Mostrou a fotozinha, ó. Cara, que relatório lindo, hein, gente? Pelo amor de Deus, relatório lindo aqui, ó. Que foi que ele encontrou lá? O binário foi assinado? Não foi. Olha que legal. Por que aconteceu aquilo com o outro, com as propriedades? Mostrou no Mac também. Olha só, verificou no Ubuntu aqui, ó. Como é que tá o certificado? O certificado daquele aplicativo, né? Ó, aqui a chave não foi certificada com essa assinatura, essa conferência de assinatura. Ou seja, tem problema. Isso aqui tem que renovar a assinatura do aplicativo. Cara, que legal, hein? Por isso que mostrou. Eu acho que essa empresa ela desenvolve aplicativo, né, gente? Eu tô vendo agora que você em tempo real, ao vivo aqui, tá? Essa empresa, eu acho que ela desenvolve aplicativo, né? Aí ele mostrou por quê, ó. Como é que foi a ideia da criptografia. Que relatório lindo, hein, gente? A ideia que ele fez, ó. Legalzinho. A vulnerabilidade que ele encontrou, ó. A autenticação de 2 fatores foi baixa. A isolação das preferências web do contexto do sandbox, né? Da estrutura sandbox foi baixa. Ele botou algumas informações informal aqui. Aí explicou cada uma delas. Parece que ele utilizou o Nessus para fazer isso aqui, né? Que eu vou mostrar já já. Parece que foi o Nessus, né? Aí ele explicou, ó, como é que foi cada um. Gente, que relatório extraordinário. Vou colocar aqui na minha. Eu vou evoluir bem a área 1 com várias documentações que eu não tinha postado anteriormente. Porque, como lá era presencial, a primeira turma, então eu ficava longe do computador para anotar essas coisas, né? Agora que eu tô aqui, eu tô anotando tudo agora. Ele explica todinho, né? Acabou aqui? Acho que acabou, né? Pronto, aí mostrou. Ó, olha o detalhe. Vamos lá. Pega a visão. Descrição, remediação. Muito simples o relatório. Vamos pegar aqui, ó. Aqui a autenticação dos fatores. Cadê? Ó, descrição. O usuário da autenticação do fator TIN é armazenado na chave criptografada e tem que ser protegida. Entretanto, na checagem do código, ele está decriptografado. Não, o valor precisa estar decriptografado. Entretanto, esses blocos de usuário de interface pode, pode, pode enviar esse código de autenticação. Então, o usuário, esse valor é decriptado
e o código correto é providenciado. Provavelmente ele autentica, mas no envio desautentica, algo do tipo, né? Aí pronto, remediação. Então ele falou do problema. O que é remediação? Você pode usar a palavra mitigação, tá? Deixa eu ver ela aqui, mitigação. Olha lá, ó. Ação procede de mitigar, aliviamento, efeito de mitigar, alívio, lenitivo, ou seja, aliviar ou corrigir, ou remediação, tá? Ó, usuários têm que tomar cuidado nas limitações da Trinity, implementação da autenticação desses fatores. Aí explica, papapá. Ah, tá. The IOTA Foundation investigou autenticadores de fatores para as futuras soluções para Trinity e está removendo até que outra solução seja encontrada. Então, é uma galera externa que aplicou a correção, que vai aplicar a correção. Então, essa é a ideia dos relatórios. Ok? Então, gente, esse é o relatório. O link que eu postei. Não postei, não. O link de todos os relatórios está no slide. Vou copiar aqui. Então, eu já postei para a antiga turma, né? Vejam, você pode achar até relatórios melhorzinhos, né? Aí eu coloquei, claro, vocês viram ali, capa, índice, objetivo, teste, classificação, vulnerabilidade, sumário executivo, relatório técnico, mapeamento das vulnerabilidades, narrativa de ataque, prática de segurança, hardening, que é você ativar a segurança no dispositivo, né? Galera, é o seguinte, acho que scanner de vulnerabilidade, busca de vulnerabilidade, pronto, eu vou deixar aqui. Pronto, galera, é o seguinte, cadê? Aqui, tá. Vou finalizar 11h30 da manhã, tá? A gente tem muita coisa pra gente ver, tem quase mais uma galera de slide ainda, mas tá tudo tranquilo, porque a maioria dos slides vai ser prático posteriormente, então eu vou ilustrar e vou testar diretamente com vocês, né? Então vou respirar por aqui, pela manhã, tá? E eu quero até combinar com vocês, pra gente até voltar mais cedo, tá? Pra poder evoluir. E eu até comentei isso na última turma, né? Pra gente voltar às 13h30, tá? Então, eu vou encerrar a aula remota aqui para estar me assistindo. Obviamente, muito obrigado por estar assistindo essa aula remota aqui. Vou encerrar aqui a gravação e me acompanha na próxima aula que eu vou combinar com a galera que está aqui presencialmente para a gente dar continuidade.